Hoje eu vim aqui te contar uma historinha. Você por um acaso já ouviu falar no Ulisses, também conhecido como Odisseu? O Ulisses, ele foi um personagem aí da mitologia grega e que ficou muito famoso por conta da sua participação na Odisseia de Homero. Mas por que, né, que um psicólogo, Felipe, quer começar a falar sobre Ulisses? O que isso tem a ver? Primeiro eu vou contar uma historinha para vocês que começa mais ou menos assim. Ulisses estava comandando uma tripulação de marinheiros que precisava passar por determinado local em determinado momento. Só que naquele local existia uma sereia que, através do canto dela, ela enfeitiçava as pessoas que acabavam se jogando no mar e acabavam morrendo. O que o Ulisses fez? O que o Ulisses pediu para a tripulação naquele momento? Ele pediu para que as pessoas tampassem os ouvidos e ficassem durante toda a viagem com os ouvidos tampados sem escutar absolutamente nada. O que aconteceu a partir disso? Com os ouvidos tampados, eles não escutaram o canto da sereia e, consequentemente, todos conseguiram terminar a viagem vivos. Mas o que o Pacto de Ulisses ajuda a gente dentro da psicologia? Muitos estudiosos, muitos professores e até psicólogos acabam se utilizando dessa historinha para exemplificar alguns métodos relacionados a hábitos, a formação de novos hábitos. Normalmente, quando a gente aquele processo de aprendizado que o nosso cérebro está envolvido e que é muito custoso, né? Que envolve muito gasto de energia e pouco reconhecimento, pouco retorno recebido. E para isso, né, o nosso cérebro, a gente já sabe, ele vai fugir de tudo que diz respeito a muito esforço e pouco recebimento em troca. Então, quando a gente fala de desenvolver novos hábitos, a gente precisa criar estratégias para que a gente consiga tanto facilitar quanto facilitar o comportamento novo que a gente quer desenvolver, quanto dificultar o comportamento não tão legal assim que a gente tem e que normalmente no momento de procrastinação é o comportamento que a gente acaba usando no momento de grande esforço, de avaliação se aquilo vale ou não vale. Normalmente eu tendo a minha balança pende para esse hábito que não é tão positivo assim, que acaba me atrapalhando. Então, a gente pode se utilizar do Pacto de Ulisses para dificultar o nosso acesso a determinados comportamentos. Vou citar uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia atualmente. A gente passa muito tempo e as ferramentas, os celulares, as ferramentas tecnológicas que a gente usa, eles passam essa informação para a gente, né? Eles têm aí uma maneira da gente conseguir esse dado. Então, a gente passa muito tempo se utilizando dessas ferramentas no nosso dia a dia, na maior parte do tempo de maneira improdutiva, utilizando rede social, utilizando telefone, aplicativo de mensagens. Então, uma estratégia que a gente poderia usar, por exemplo, se eu quero criar um hábito de estudos, um hábito de trabalho e tudo mais, e aí eu tenho aquela procrastinação, eu acabo executando esses comportamentos de procrastinação, como mexer em redes sociais, eu posso muito bem, por exemplo, fazer um trato de apagar a rede social, nem precisa chegar ao mérito de apagar realmente a conta, mas apagar o aplicativo do meu celular durante aquele período que eu preciso fazer determinada atividade, ou durante uma semana, aí fica a critério de cada um. Mas é um exemplo de uma atividade que a gente pode, de um comportamento que a gente pode ter seguindo o princípio do Pacto de Ulisses. Eu sacrifico porque eu tenho benefícios, é positivo para mim em alguns momentos também utilizar a rede social, porém eu tenho ganho dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer e que eu estava tendo dificuldades. Outros exemplos aí que podem
funcionar para a gente no nosso dia a dia. Se eu me percebo bebendo muito, fazendo uso de bebida alcoólica em demasia, uma boa estratégia que a gente pode fazer é evitar, em alguns momentos, sair com os amigos que normalmente eu saio para beber. Né? Eu posso evitar comprar a bebida, por exemplo, para não ter o fácil acesso dela dentro de casa. Eu posso não comprar, não ter dentro de casa doces, por exemplo, se eu estou fazendo dieta. Dificultar o acesso a determinado comportamento que não é funcional é uma excelente estratégia que a gente pode se utilizar no nosso dia a dia para que a gente consiga quebrar esses hábitos não saudáveis e, em contrapartida, desenvolver esses novos hábitos que a gente quer colocar no nosso dia a dia.